Como que surgiu o projeto Mãe de Vestibulando? Bom, eu sou professora universitária há mais de 20 anos, leciono nos cursos de administração e ciências contábeis, e eu sempre gostei muito da vida acadêmica, do ambiente de estudos, vida de escola, sempre fui muito estudiosa. Eu vim de colégios públicos e sempre estudava muito sozinha, e eu gostava, eu era meio autodidata, eu gostava muito de ficar estudando. Quando pequena eu criei uma escola, alfabetizava as crianças do meu prédio, então essa questão de escola sempre foi um ambiente que eu gostei muito. Quando a Gabriela nasceu, eu participei muito, eu gostava muito de participar das coisas de escola dela, eu gostava muito de estudar com ela, de brincar de escolinha, e eu fui muito ativa na vida estudantil dela, embora ela não precisasse. E logo eu identifiquei que a forma dela estudar, o perfil dela estudar é completamente diferente do meu. Eu gostava de ficar horas estudando. Ela gostava de estudar somente o suficiente. Então, aqui em casa a gente se adaptou ao jeito dela ser. Então, o que, que a gente fez? A gente estabeleceu uma nota mínima de 8,5, que ela tinha que alcançar em cada matéria da escola. E ela sempre alcançou isso com muita tranquilidade, estudando muito menos horas do que eu estudava. As médias dela ficavam ali entre 9,1, 9,2, quer dizer, um aproveitamento de 90%, um aproveitamento muito bom. Quando ela chegou ali no 9º ano, então eu estava passando por ensino médio, eu comecei a pesquisar como é que estava a questão dos vestibulares, né? Que agora já era Enem, na minha época era o vestibular da SES Gran Rio, no Rio de Janeiro, eram vários vestibulares isolados, e tinha a SES Gran Rio que várias faculdades faziam parte dela. E agora, assim, eu fui me adaptar, fui verificar como que funcionava o Enem. Então, aí que eu vim saber que, por exemplo, matemática vale 45 pontos, química, física e biologia valem 45 pontos. Então, matemática tem um peso de 3 vezes química, 3 vezes biologia, 3 vezes matemática. Que a redação vale 1.000 pontos e ela vale 20% da nota do aluno, uma vez que vai somar tudo e dividir por 5. Então, eu vim saber, assim, os temas que mais caíam no vestibular para poder verificar e orientar a Gabriela. E, assim, a Gabriela, falando nada de vestibular, a única coisa que ela falava assim, mãe, eu quero fazer ou direito ou medicina. Ela ficava entre os dois ali, não falava em outro curso, e falava que queria fazer direito e medicina e não queria estudar em Alfenas, por exemplo, que é onde eu moro. Não, eu vou querer estudar fora. Então, eu vim também descobrir, quando eu estava fazendo essas pesquisas de vestibular, que existe o vestibular seriado, que o aluno faz no primeiro ano, faz no segundo ano e faz no terceiro ano, e é uma porta de entrada paralela ao Enem. Então, ele pode disputar uma UFLA pelo seriado e pode disputar pelo Enem. E aí eu matriculei a Gabriela no seriado de Juiz de Fora e no seriado da Universidade Federal de Lavras, que fica muito próximo à minha cidade, isso no primeiro ano. E ela foi. Fomos levar, Juiz de Fora é bem longe aqui da cidade onde eu moro. E aí fomos levar, então ela já viu aquele ambiente de prova, cartão, horário de chegada, assinatura. E nesse primeiro ano eu também matriculei ela como treineira para o Enem. Ela achou extremamente cansativo, saiu esgotada da prova. E eu também matriculei na Unifenas, que é uma universidade privada aqui da minha cidade, muito boa, conceituada uma das melhores faculdades privadas do país. E ela passou, então, em odonto. Já no primeiro ano, ela passou super bem em odonto. E ela foi e ela, assim, ao fazer o vestibular, ela gostou muito do ambiente da Unifenas. E no primeiro ano ela não queria ficar em casa, não queria, ela queria estudar fora. No segundo ano, ela já começou a pensar em estudar em Alfenas. E aí eu matriculei ela de novo no meio do ano para medicina. E aí ela passou. E ela ficou muito animada. Ela ficou, assim, extremamente animada. Quer dizer, com 1 ano e meio de ensino médio, então ela passou para medicina, só que Belo Horizonte. A faculdade tem 2 unidades. E ela ficou muito feliz. E ela falou assim, mãe, eu quero estudar aqui na Unifenas. Então ela colocou isso na cabeça. Seria o sonho dela. E ela falou assim, eu vou ser da turma 43 da média Unifenas. Aí eu
lógico, apoiei tudo, porque ela ia ficar em casa, né? Isso para mim era uma felicidade sem tamanho. E aí, isso passou a ser o objetivo dela, ser da turma 43 da Unifenas, da Média Alfenas. E aí, então, assim, eu já não matriculei ela nos seriados nenhum, porque ela já ia ser perda de tempo, então, para estudar, a gente tem que ter um objetivo. E aí eu baixei as provas da Unifenas e ela começou a fazer simulados, começou a se preparar. Aí no final do segundo ano, ela fez outro vestibular, eu coloquei Medicina Belo Horizonte. Ela passou na segunda, terceira lista, ela foi chamada depois, mas passou de novo em medicina e ela fez Enem. Mas fazia assim um Enem muito desligada, porque ela só queria Unifenas e a porta de entrada era um vestibular da própria universidade. No terceiro ano veio a pandemia, então no meio do ano teve só nota de Enem, aí ela não fez. E ela continuou estudando. Então, o que eu fazia? Eu perguntava se ela queria alguma ajuda. Eu falei assim, Gabriela, eu vou então catalogar seus níveis de acerto para então ir te passando como que você está indo em cada matéria, o que você precisa estudar mais. Então chegava um horário, assim, ó, chegava uma hora, eu falava assim, não precisa estudar mais química, não preciso estudar mais geografia, não preciso estudar mais história, porque seu nível de acerto é muito alto. Então, se dedique à redação, que as redações da Unifenas são muito difíceis, e biologia e português. Então, ali eu fui ajudando ela. O que eu fiz? Eu uso sempre curva ABC para tudo que eu faço, então eu priorizo os itens que precisam, são mais relevantes, os itens que são mais importantes. Então, ali eu identificava as questões que mais caíam, os temas, e eu ia sinalizando para ela. Olha, ela mesma de biologia, ela já fazia, mãe, isso aqui eu sei que não cai, isso aqui eu sei que não cai, e eu ajudava ela assim nas outras matérias. E também ia pontuando ali no arquivo como é que estava o nível de acertos dela, e para ela ir se orientando. Ela fazia a rotina de estudos dela. Ela é muito organizada, então ela tinha um quadro de estudos pregado semanal, com os temas, com o que ela ia estudar para a escola, porque ela estava no terceiro ano, e o que ela ia estudar adicional. Então, assim, ela passou na faculdade dos sonhos dela, no curso que ela queria. E aí eu falei assim, eu como professora, eu tendo passado tudo isso, a gente não foi um mar de rosas, né? Teve momentos de conflito, porque o terceiro ano, ela está com 17 anos, ela quer sair, ela quer os amigos, e aí para passar em medicina precisa de uma carga horária de estudos muito maior. Então, às vezes, os colegas estavam saindo e eu falava que ela tinha que estudar uma carga horária X. Então, isso às vezes gerava algum conflito, né? Que a gente foi administrando. Mas eu vi ali eu percebi que o vestibulando, ele é como se fosse um atleta mesmo. Ele precisa de uma preparação física, ele precisa de uma preparação emocional e ele precisa de uma preparação técnica. E eu percebendo isso depois que ela passou, né, eu resolvi montar o projeto Mãe de Vestibulando para conversar com as mães. Porque ao mesmo tempo eu via que a Gabriela, por exemplo, ela foi treineira desde o primeiro ano. Teve vários colegas que não foram treineiros do primeiro ano, só fizeram o terceiro. Que às vezes o aluno, o filho esqueceu de falar com a mãe ou não percebeu, e às vezes a mãe depois passava, nossa, mas a Gabriela foi treineira, que vestibular que é esse que a Gabriela está fazendo de Lavras? Algumas mães me perguntavam, porque não sabiam. Então, eu montei o projeto para mostrar assim para as mães todas as possibilidades que tem dos vestibulares, que ela pode conversar com o filho dela, verificar se ele quer fazer como treineiro. Eu acho que a questão do seriado é muito importante, porque aí o aluno já vai direcionando desde o primeiro ano, ele já vai estudando para uma determinada prova, ele já entra ali naquele ambiente com um monte de gente, aquele universo da universidade, vai ter que direcionar uma sala. A Gabriela ficava meio... A Gabriela é muito discreta, ela é muito na dela. Ela, nossa mãe, mas vamos, vamos eu ir com mais uma outra colega para eu não chegar sozinha. Ela tinha muito isso de não chegar sozinha, então ia eu e mais uma outra mãe. A gente deixava as meninas na porta. E assim eu vi tudo que a Gabriela passou e eu acho que eu posso compartilhar isso com outras mães,
fazer com que a mãe entenda que o nível de cobrança ele deve ser adequado, não em excesso, mas também não em falta. Mostrar, por exemplo, quais são os temas, porque a gente pode ir conversando com os filhos, por exemplo, num almoço. Eu estava vendo um vídeo e uma menina, ela até fez depois um curso, né, nas redes sobre redação, e ela falou assim, olha, você pode usar a primeira lei de Newton para qualquer tema que tenha um problema recorrente. Então, o corpo está em inércia até que uma força venha e faça com que ele mude. Quer dizer, isso você pode usar para qualquer tema que seja uma problemática, que seja uma coisa recorrente. E aí, num dia, conversando com a Gabriela, num almoço, eu falei sobre isso. Aí tinha uma outra pessoa que falou, nossa, isso faz todo sentido. Então, você vai lendo livros que são importantes, então, livros que podem... nos temas sociais, nos problemas sociais. Então, eu ia conversando com ela de forma informal e a gente ia discutindo alguns assuntos. E assim, aqui em casa nós fomos vestibulandos, né? Nós fomos pais de vestibulando. Por muitas vezes a gente deixou de viajar porque ela tinha que estudar. Então, esse terceiro ano, por exemplo, a gente ficou mais em casa mesmo, acompanhando. Então, o Mário sempre cuidou da parte de alimentação dela. Aqui em casa é tudo dividido. Então, eu cuidava da parte educacional e o Mário cuidava do resto. Parte de alimentação, levar, buscar. Então, aqui tudo é dividido. Então, nós fomos pais de vestibulanda durante esses 3 anos, mais no terceiro ano. Servimos de apoio, eu acho que tentamos passar segurança para ela e mais, ficamos aqui assim, se caso não passasse, nós estamos aqui sempre apoiando do que ela precisasse. E eu acho que esse é o papel dos pais. Então, no projeto Mãe de Vestibulando, eu dividi ele em algumas partes, uma parte mais técnica, onde eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Priscila, é uma parte mais pedagógica, onde eu tenho a Juliana, a gente acabou montando uma equipe, e na parte psicológica eu vou convidar algumas psicólogas, profissionais que trabalham com psicopedagogia, para complementar, para passar para a gente, formar aí várias unidades de conhecimento que são necessárias como apoio aos pais. Então, eu montei isso tudo no projeto Mãe de Vestibulando e eu espero que ele ajude você na sua jornada, que agora eu já sou mãe de universitária.